Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Você que está conseguindo visualizar, por favor, deixe o seu oi aí. Amém. Amém. Paz, Renata, bem-vinda, querida. Graças a Deus. Vamos orar neste momento. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Hein, Renata, dá um oi aí, por favor. Irmã Jaqueline também, paz, lá de Maceió. Saudade, viu, de vocês? Tudo bem por aí? Paz também, irmã Lúcia, que está aqui conosco, Lúcia Helena. Glória a Deus. Fernanda, graça e paz, querida, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem por aqui? É que hoje eu mudei a transmissão, eu estou com o notebook, estou fora do celular. Só dá um oizinho aí para mim se vocês estão ouvindo. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Posso dar continuidade? Vocês me ouvem? Só a tela que está um pouco fechada. Ok, mas eu não consigo abrir além disso. Tá bem? Tá? Eu não consigo abrir além disso, viu, Rê? É que hoje eu tô no notebook que eu tô resolvendo uma outra situação aqui. Nós já vamos orar nesse momento. Um momentinho que eu tô tentando passar aqui. Só um momento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente está meio tribulado aqui com algumas situações difíceis. Acabamos de perder uma pastora querida, que a gente estava orando por ela, pastora Rosa Valadão, e por conta disso eu estava preparando uma mensagem para postar. Amém, meus amados. Peço perdão pelo atraso, por vocês estarem me aguardando. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo você que está aqui conosco. Vamos orar a Deus neste momento. Deus amado e poderoso, nós te agradecemos pela sua presença. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez para conosco nesse dia. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Sabemos, Pai, que independente de tudo aquilo que tem acontecido no dia de hoje, nada fugiu do seu controle. Eu te agradeço por mais essa live que estamos entrando e peço também, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, a confortar os familiares da pastora Rosa Valadão, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que partiu para o Senhor. Eu sei que foi o Senhor quem a chamou, é um tempo entre ela e o Senhor, o tempo dela aqui conosco encerrou. Foi uma pessoa que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Nós louvamos a Deus pela vida dela e pelo privilégio de conhecê-la e com muito o que aprendemos com ela. Em nome de Jesus, toma mais essa live que estamos iniciando neste instante. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da igreja dentro dos ministérios, como é que nós lidamos com isso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. É a listinha de oração? Efésios 4:11 diz o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É um texto assim bem conhecido, né? O nosso texto principal é esse. E nesse texto nós vemos que o Espírito Santo concedeu a cada cristão dons especiais. Cada um de nós temos dons especiais. Mas são dons para quê? Para as nossas vidas? Não. Para que a igreja seja edificada através desses dons. E o que é mais importante ainda, se nós já temos esses dons, nós precisamos usá-los. Nós precisamos ter maturidade para ser trabalhado pelo Espírito Santo através desses dons. Porque esses dons, eles são para edificar a igreja e não para as nossas próprias vidas, mas em prol de outros, daqueles a quem o Senhor colocará para estar junto de nós. E eu quero, neste momento, compartilhar com você esse texto. Há mais alguns textos que primeiro está lá em Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6, que diz o seguinte: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Perdão, só um minutinho. E um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Graças a Deus por isso. E nesse texto de Efésios 4, de 1 a 6, nós vemos que Deus nos escolheu para representante dele. Cada um de nós tem uma representatividade no reino de Deus. Cada um de nós tem um compromisso no reino de Deus. Nós temos um chamado para acrescentar ao reino de Deus. Fomos escolhidos para isso, como membros da família de Cristo. E muito mais que isso, aqui nós vemos no versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis. A palavra nos ensina que devemos ser humildes, pacientes, dóceis e mais ainda, suportando-nos uns aos outros, até porque ninguém é perfeito. E nós muitas vezes cobramos demais do outro e precisamos entender que todos falhamos, estamos sujeitos a falhar. Então a Bíblia diz que nós precisamos suportar-nos uns aos outros. Portanto, precisamos aprender a amar o outro e aceitar o outro da forma como ele é. Às vezes nós desejamos moldar o outro do jeito que nós queremos que ele seja. E para cada um, o Senhor tem uma missão. Para cada um, o Senhor tem um trabalhar diferente. E nós precisamos entender isso através desse tema, que é a interação entre a liderança e os ministérios. Fundamentos bíblicos, né? Falando da liderança e dos ministérios.
E aqui nós vemos que esses 5 dons que o Senhor nos concede, que o apóstolo Paulo cita aqui, ele nos concede para que a igreja de Jesus seja edificada. E ao invés de focarmos no erro do outro, nós precisamos, e na fraqueza do outro, nós precisamos sim orar por ele. É tempo de orarmos. É tempo de buscarmos a presença do Senhor. Ah, mas eu não concordo com aquilo que ele está fazendo. Nós não temos que concordar ou discordar. O Senhor é que é soberano. Ele é que pode todas as coisas. E mais, no versículo 3 ainda ele diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós devemos permitir que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos guie. Nós precisamos permitir que ele venha construir essa unidade dentro de nós. Faz toda a diferença ter as nossas vidas conduzidas pelo Espírito Santo, porque é ele quem habita em nós, certo? Então é a pessoa do Espírito Santo que precisa ter liberdade de nos conduzir. E o cristão, aquele que crê em Cristo, que possui um único corpo e uma única cabeça, aquele que tem o governo das nossas vidas, que é Cristo, a esses o Senhor concede habilidades, talentos, dons para serem usados na sua obra. E os dons precisam ser usados no fortalecimento da igreja do Senhor Jesus. Lembrando que a igreja somos nós, e nós precisamos expressar o amor de Cristo em todo o tempo. Aí passando agora para o texto de Atos 20, 24, que diz: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha a colocação do apóstolo Paulo aqui. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Interessante aqui essa reflexão do apóstolo Paulo, porque às vezes nós entendemos que a vida só vale a pena quando nós tiramos lucro em todo o tempo. Ou nós ganhamos dinheiro, ou ganhamos fama, sucesso, reconhecimento. E aqui o apóstolo Paulo entendia que a vida para ele só teria valor se ele pudesse ser útil no reino de Deus, na obra de Deus. Isso para ele era o mais importante. E aí eu pergunto para você, o que você tem ganho na sua vida? O que você tem ganho na sua vida? Ou ainda, o que você tem acrescentado a ela? O apóstolo Paulo aqui nos ensina de uma forma bem simples e bem humilde o que é realmente que importa para nós, que é a presença do Senhor, que é servir a Ele, que é agradar a Ele, que é em todo tempo permitir que Ele cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. Passando então para a nossa lição propriamente dita, eu quis falar um pouco sobre os textos, porque agora a gente faz um pouquinho mais rápido. Nós vamos ver aqui o papel da igreja, que a igreja ela é um órgão, um organismo vivo e totalmente dependente da ação, do trabalhar do Senhor. A igreja depende totalmente do trabalhar do Senhor, para que ela possa exercer de fato o seu papel. Às vezes nós entendemos que a igreja, ela precisa que nós façamos. Sim, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas se o Senhor não estiver cobrindo ali, se o Senhor não estiver edificando ali, se o Senhor não estiver avaliando e aprovando tudo o que está acontecendo ali, certamente o objetivo não será atingido. Então, a igreja, ela tem um papel muito importante e ela depende exclusivamente do Senhor, não de homens, não de líderes, nem de pastores, nem de quem quer que seja. Ela depende do poder de Deus, da aprovação dele, do agir dele, para que ela possa caminhar dentro do propósito pela qual ela existe. Não se pode falar em igreja como um prédio, até porque a igreja somos nós, o seu povo. O Senhor
da igreja, estabeleceu princípios para o perfeito funcionamento dela. Então, o Senhor nos colocou alguns princípios para que a igreja caminhe dentro do querer dele, dentro do propósito dele. Você que faz parte de uma igreja, você tem conseguido perceber os princípios deste lugar? Como é que essa igreja caminha? Qual é a função ali de cada um? E nós precisamos entender que dentro da igreja não dá para inventar nada. Por quê? Porque a igreja precisa seguir a direção do Espírito Santo. O Senhor precisa ser o condutor dela. Porque quando o homem começa a inventar, a querer mudar aquilo que Deus não instituiu para a igreja, nós começamos a andar na contramão. Na contramão, ou seja, contrária à vontade de Deus. E no ponto 1 tem, tudo começa na unidade. Unidade é algo que a gente tem falado bastante aqui nas nossas lives. Qual é a importância da unidade, de estarmos juntos, de compartilharmos do amor de Deus, de pensarmos na dor do outro, de chorar com o que chora, como a Bíblia diz, de rir com os que riem. Então, mais uma vez, nós vamos refletir sobre a unidade. No seu estilo de liderança, Jesus sempre focou nisso, na unidade. Jesus foi aquele que sempre focou na humildade, no trabalhar junto, no buscar o mesmo propósito. E Paulo, o apóstolo, escreveu aos irmãos de Éfeso, destacando a importância da unidade na fé. Ele também fala sobre a questão da igreja como um corpo. Se nós somos um corpo, nós temos que caminhar juntos, unidos, no mesmo propósito, numa mesma direção. E é isso que a gente quer refletir hoje, a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos permitir que a igreja seja conduzida por ele. Que o Espírito, a pessoa do Espírito Santo venha conduzir a igreja. Porque aqui ele cita, o apóstolo Paulo, que a questão da igreja como um corpo de Cristo, do Espírito Santo como pessoa, da fé e do batismo. Também fica claro que a Bíblia aponta para a unidade. Está lá em Efésios 4. Somos diferentes, mas a fé cristã nos atrai para uma santa unidade. Então, nós vivemos numa mesma fé, vivemos no mesmo propósito. E quando olhamos para a igreja como um todo, nós percebemos que ali dentro da igreja existem pessoas de N comportamentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, que o pastor Roberto Monteiro citou nessa lição, muito interessante essa reflexão dele. O olhar para a igreja durante o culto e enxergar tipos diferentes ali de cristãos. Aí ele citou o exemplo A, aqueles que realmente estão ali, que são fiéis e comprometidos. Eu vou citar aí os 3 exemplos, daí você vai refletindo onde você se identifica. Então, o primeiro aí, aqueles que realmente estão ali porque são fiéis e comprometidos com o Senhor. Não estão ali para agradar ninguém, não estão ali obrigados, não estão ali para cumprir mais um protocolo de estar ali na igreja porque é dia de culto, não. Estão ali porque são fiéis, comprometidos com o Senhor. Depois, o B. Aqueles que estão em busca de algo imediato para a sua vida. Ou seja, aquele que está cheio de dificuldades, aquele que precisa de um milagre para ontem. E eu vou lá na igreja hoje, eu vou orar, e as pessoas vão orar por mim, e esse milagre vai acontecer hoje. Então, são pessoas que estão ali buscando algo imediato para as suas vidas. E aí acabam que saem dali e vão para o outro dia, e o dia, amanheceu outro dia e não aconteceu nada. Nada mudou, eu continuo com a mesma dificuldade. Então, de que adianta eu ir à igreja? Então, as pessoas vão para lá, muitas pessoas vão colocando para Deus uma condição.
Eu preciso disso, Senhor, para ontem. E se o Senhor não der, então não tem por que eu ficar vindo à igreja. E a terceira e última reflexão. Aqueles que não sabem nem onde estão. Talvez seja simplista demais, pois pode com certeza haver outros tipos de motivações. E motivações essa para uma pessoa ser membro ou frequentar uma igreja. Vai lá pelo menos eu saio um pouco de casa. Aí eu vou lá porque pelo menos eu bato um papo com as pessoas. Então, às vezes, tem outro tipo de motivação. Menos de ter vida com Deus, de ter proximidade com o Senhor, de buscar a presença dele, de se alimentar da palavra dele. Então, assim, ainda tem essa opção também. E continuando aqui. Talvez, neste momento, você possa refletir um pouco no que é que você tem buscado. Claro que agora nós estamos prestes a retornar, mas depois de 5 meses sem estar indo à igreja, apenas pela live, muitas pessoas se acomodaram em casa, muitas pessoas não entram para ver live, não encontram tempo mais na agenda para ver live. Infelizmente, se adaptaram ao ambiente de casa. Não encontro mais tempo para estar a sós com Deus, para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. No entanto, frequentar ou fazer parte do rol de membros de uma igreja não torna esse povo um único povo. Não é porque nós estamos ali, fazendo parte daquela igreja, daquele grupo de pessoas, que nós já somos diferentes. Que nós somos melhores, perfeitos, corretos, sem erros nem falhas. Eu sempre digo isso, que o fato de estarmos ali dentro da igreja cultuando a Deus não quer dizer que somos perfeitos, que já estamos prontos. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas estão ali, não perdem um culto, mas não têm vida com Deus. Estão se encaixando aí em alguns desses itens, mas não é aquela pessoa compromissada que vai lá realmente para ter a sua experiência com Deus. Eis a grande tarefa do pastor titular, ou seja, o pastor responsável pela igreja. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais as motivações que uma pessoa tem para servir ao Senhor? Servir na igreja, para servir no ministério. E qual é a sua motivação para você estar ali, servindo ao Senhor? Tanto na igreja como um todo, como no ministério. O que é que nos motiva a estar ali? Por que temos o desejo de estar ali? Hoje, conversando com uma pessoa, ela disse: não vejo a hora de nós voltarmos para os cultos. Falei: glória a Deus. Que bom que você está sentindo falta. É importante, sim, que a gente sinta esse desejo de retornar pelo fato de estarmos juntos na casa do Senhor. É muito importante isso, o desejo de estar lá. E o que é mais importante ainda é o tempo que a gente deixou de ter. Às vezes a gente ainda tinha um tempo maior quando estava na igreja, de ouvir a palavra, de estar junto, lendo, estudando, orando, refletindo na palavra de Deus. Mas quais são as motivações que nós temos tido no ministério para servir na casa do Senhor? Há aqueles que fazem questão de não aparecer dentro da igreja. Inclusive, não gostam nem de tirar fotografia. Fala: não, eu não quero nem sair na foto. E se esconde lá atrás da foto. Eu não gosto de foto, tenho vergonha de foto. E aí ajuda, tá lá por trás, nos bastidores, colabora, mas é mais discreto, não gosta de aparecer nem sequer nas fotos. Outros são diferentes. São aqueles que fazem e que precisam o tempo todo de elogios, e quando você vai falar alguma coisa sobre alguém, sobre a ajuda que foi dada, não pode esquecer do nome dessa pessoa. Senão, ela se chateia tremendamente. Então, ela passa por cima de qualquer um para que
ela esteja ali à frente, em posição de destaque. E, na realidade, aos falsos humildes, é aqueles que ficam no cantinho que você chama, não, deixa eu aqui mesmo, mas que queria estar ali, à frente. Então, talvez, esse tipo de coisa hoje, esse tipo de prática, faça com que você se identifique no lugar onde você atua dentro da igreja hoje. Quando eu digo lugar, não é lugar físico, mas a função que você atua dentro da igreja hoje. Há os que fazem para o homem. Conhece pessoas que vivem fazendo para o homem, esperando o elogio do homem, esperando agradar ao homem, mas não fazem para Deus. Tudo que faz dentro da igreja faz para agradar a pessoas e não a Deus. Aos que são rebeldes e aqueles que acham que a igreja não pode sobreviver sem eles. Se eu sair dessa igreja, isso aqui acaba. Vai virar uma sujeira, vai virar uma bagunça. Sou eu que ainda coloco as coisas em ordem aqui dentro. Então, são aquelas pessoas que se sentem insubstituível. É bom lembrar que nessa vida ninguém é insubstituível. Ninguém. Essa pastora que partiu hoje, o Senhor, teve um trabalho maravilhoso lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ela fundou uma igreja, teve um trabalho muito bonito, com várias congregações, e ela era já uma senhora de 73 anos e que cuidava dessa igreja com esmero. A igreja dela é muito grande. Hoje eu não sei, mas estava por volta de 600, 700 pessoas, e ela fez um trabalho maravilhoso ali. Mas ela sempre muito simples, muito humilde, sempre disponível, sempre serva do Senhor. Então é importante que a gente entenda isso, que chega um dia que a gente não está mais naquela função e outras pessoas vão ocupar. E não é por isso que a coisa vai parar, não vai. Agora ela partiu para o Senhor e o Senhor vai levantando outra pessoa para ocupar a função dela. Por quê? Porque ninguém é insubstituível. Unidade é um desafio a ser vencido. E uma igreja é composta por pessoas de várias culturas. Nós reconhecemos isso perfeitamente, de várias culturas, de vários pensamentos, de vários objetivos. Então, pessoas de famílias diferentes, de formação diferente, que pensa diferente, que deseja diferente também. Então, vários objetivos. E neste contexto aqui, a unidade é muito mais que um ajuntamento. Então, não pode ser só um grupo de pessoas, mas tem que ser um grupo de pessoas que se relacionam, um grupo de pessoas que conseguem viver juntas, que buscam o mesmo foco, que buscam acrescentar ao reino de Deus, que buscam servir ao Senhor, fazer o melhor na casa dele para ele. A Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Uma igreja pode e deve orar por unidade. Precisamos orar por unidade. Sempre que o Senhor nos ensine a andar juntos, na mesma linha, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que Ele ajuste a todo aquele corpo ali, para que nós possamos caminhar vivendo em unidade. Isso é muito importante. Muita coisa acontece na igreja, mas não por causa de Cristo, mas pelo interesse pessoal de pessoas, para o bem e para o mal. Nós precisamos lembrar que a igreja é um organismo vivo, uma organização, um corpo composto de pessoas. Nós todos juntos formamos o corpo de Cristo, a igreja. E cabe ao pastor liderar a igreja, visando a unidade do povo. Então, cabe ao pastor trabalhar com a igreja, visando a unidade. A igreja precisa estar caminhando em unidade. O líder depende da ação do Espírito Santo
no coração do povo, mas precisa desenvolver habilidades para o relacionamento. Então, o pastor ali, líder da igreja, porque às vezes tem vários pastores, mas tem um pastor que é o pastor presidente, o pastor líder da igreja, é aquele que precisa muito mais ainda depender do Espírito Santo. Todos nós precisamos, mas ele está à frente, ele está na posição de liderança. E atrás dele vem a igreja. Então ele precisa depender da direção do Espírito Santo. Porque sem a fala dele, sem a condução do Espírito Santo, nós não caminhamos como igreja no propósito pelo qual nós fomos chamados. Ponto 2. A organização deve ser focada no propósito. A organização deve ser focada no propósito. A visão e a missão da igreja devem apontar para os propósitos a serem alcançados. A visão da igreja, a missão da igreja deve direcionar para um propósito. Onde nós, como igreja, desejamos chegar? Em que condição? Em que propósito? O que nós esperamos para a igreja? E quando eu digo isso, não é pensando só em encher a igreja de pessoas. Até porque nós precisamos de pessoas que cuidem de pessoas. Então, não adianta nós focarmos em enchermos a igreja de pessoas, se não trabalharmos essas pessoas para que ela cuide daqueles que estão chegando. A palavra foco é fundamental e no meio do povo de Deus também. Foco, eu falo muito aqui, propósito, foco, missão, objetivo, onde nós queremos chegar. Jesus sabia claramente qual era a missão dele e ele só focava ali, naquela missão. Servir pessoas, sempre, em todo tempo, a preocupação dele era em servir e não em ser servido. Resgatar os perdidos, ir em busca dos perdidos. Será que nós temos focado nisso? Nós temos estado preocupados com os perdidos, com aqueles que não conhecem a palavra, com aqueles que não conhecem a Jesus? Fazer discípulos era o que ele mais se preocupava, em fazer discípulos, em cuidar de pessoas, resgatar os perdidos, enviá-los, prepará-los e enviá-los para semear as boas novas. Isso é muito importante, isso não é um papel só de Cristo. Aquilo que Jesus fez, que Jesus ensinou aos seus discípulos, que formaram outros e outros e outros, e que conosco não é diferente. Nós fomos um dia resgatados, um dia fomos alcançados, e hoje o Senhor espera de nós isso, que resgatemos a outros, que busquemos aqueles que ainda não conhecem, que saiamos em busca do perdido, daquele que não tem Jesus ainda. Essa mesma visão da missão foi assimilada pelos apóstolos Pedro, Paulo, Barnabé e tantos outros. Por quê? Porque o propósito de Jesus foi esse, de formar os seus 12, de trabalhar em cima deles. E a partir deles, outros viriam. Jesus os formou em 3 anos, os enviou e a partir daí, outros foram levantados. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida e na minha vida. Ele tem nos preparado para que nós possamos também levantarmos e preparar a outros, para que esses outros saiam em busca de outros e assim por diante, como ele fez com seus discípulos. Então, na vida da igreja, todos precisam compreender que o Senhor espera de nós, como cristãos, que ele vai trabalhar na igreja sempre com o mesmo propósito, que ele vai trabalhar na sua vida
que ele vai trabalhar em toda a igreja onde você participa, que ele vai trabalhar no corpo de Cristo ali reunido. Para quê? Para que a vontade dele se cumpra. Para cada um de nós, ele tem uma missão dentro da igreja. E não podemos nos esquecer disso. Sabemos que a salvação é uma obra conjunta em que o Espírito Santo opera através da vida das pessoas. É o Espírito Santo que age na minha vida para que eu alcance a outro e que eu apresente Jesus a essas pessoas. É o Espírito Santo que age na sua vida para que você apresente a palavra dele a outro, as boas novas a outro, e que esse também venha para Jesus e futuramente o apresente a outras pessoas. Então você percebe que o nosso papel dentro do reino de Deus, dentro da casa do Senhor, é de multiplicador. Multiplicador. Muito especial essa missão. Missão pela qual o Senhor nos chamou, pela qual o Senhor nos levantou. Se as pessoas não tiverem uma liderança, cada um vai fazer o que quer dentro da igreja. Mas existem aqueles que não aceitam muito se submeter à liderança dentro da igreja. Por quê? Porque se todos nós, se a igreja somos nós decidimos o que é melhor para nós. Mas a igreja precisa de uma liderança, porque essa liderança tem que ser levantada pelo Senhor, essa liderança é cuidada por Ele, é moldada por Ele, é lapidada por Ele e é direcionada por Ele. O Senhor trabalha na liderança para que ela multiplique toda a sabedoria de instruir, de ensinar e de coordenar a igreja como corpo de Cristo. Então, é importante a liderança dentro da igreja. A realidade é que se gasta muita energia, mas o resultado para a igreja, onde tais pessoas são membros, acaba sendo pequeno. Às vezes nós investimos demais na igreja em algo que não é o foco. Quando nós colocamos como foco a semeadura da palavra, nós vamos certamente investir nessas sementes. Nós vamos nos preparar com leitura da Bíblia, com oração, nós vamos focar nos visitantes, nós vamos estar atentos à palavra de Deus, aquilo que Deus vai dirigindo à igreja, a minha vida, a sua vida como membro, como ovelha ali. Então, isso é muito importante, porque se nosso foco não for ali, certamente o objetivo não será atingido. O papel da liderança é fundamental para focar as ações e atividades da igreja. O papel da liderança é fundamental para focarmos as ações e atividades da igreja. Eu preciso estar atento a esse papel. Qual é o meu papel dentro da igreja? O que é que eu tenho feito dentro da igreja? Será que eu sou mais um que quero sentar numa cadeira e ouvir a palavra e levantar e sair e ficar bem? E entender que a minha parte está feita ali? Ou então de ir para o culto, de ofertar, de entregar certinho, 100% o meu dízimo ali, entender que isso é tudo o que eu faço pelo reino de Deus? Não. Se eu já faço isso, eu só estou obedecendo, mas isso não é tudo. E o meu ministério? E os dons? E os talentos que o Senhor colocou nas suas mãos? Ah, mas eu gosto tanto de dar aula na igreja. Eu gostaria muito que eu tivesse essa oportunidade. Certamente você tem um chamado para dar aula como mestre. Então, cada um é direcionado para um ministério. E, às vezes, a pessoa ela não se sente à vontade para compartilhar que ela gostaria. Então, é importante que você deixe Deus trabalhar. Se Deus já sinalizou para você uma missão dentro da igreja, não ofusque isso. Não esconda isso da sua liderança. Fique à vontade para trabalhar, para servir. Por quê? Porque é para o Senhor que você vai fazer, não é para a liderança. É para o reino de Deus. Um dos maiores erros da liderança, muitas vezes, é espiritualizar o processo dentro da igreja,
de unidade e achar que tudo vai dar certo. Não, vamos fazer porque tudo vai dar certo. Nós estamos fazendo para Deus. É para Deus, minha gente. É para Deus, sim. Mas nós precisamos orar. É para Deus, sim. Mas nós precisamos da direção de Deus, do aval dele, da aprovação dele. Aí sim é bênção. Aí faz toda a diferença nas nossas vidas. E o que é mais importante lembrar? Que as coisas espirituais, elas precedem as coisas seculares. Ou seja, primeiro eu preciso gerar isso no reino espiritual. Eu e Deus. Eu oro, Deus vem falar comigo, Deus vai me conduzir para depois ir para o secular. E às vezes a gente quer colocar as coisas seculares à frente das espirituais, ou melhor, acima daquilo que Deus quer. Então eu preciso sempre ter um propósito de priorizar e de primeiramente colocar as coisas espirituais à frente de tudo que eu vou fazer. E não é só dentro da igreja, é na minha vida também. Eu falo muito isso. Eu preciso do aval do Senhor sempre. Assim que, por mais que o pastor não tenha habilidade de gestão, de conduzir a igreja, ele precisa compreender como liderar pessoas para que os objetivos sejam alcançados. O pastor deve saber liderar e delegar, ou seja, transferir uma missão para alguém, ou delegar uma missão é dar uma missão para alguém. Então, o que é importante o pastor lembrar? Que a liderança da igreja é intransferível. Ele não deve transferir para ninguém o papel que é dele. A liderança que é dele. Ele responde pela igreja. Como pastor líder, como pastor presidente, ele responde pela igreja. E essa missão ele não pode transferir. Ah, então está me dizendo que ninguém pode pregar, só o pastor? Não. Estou dizendo sobre a liderança. Qualquer pessoa que tem um chamado para ministrar a palavra e que o pastor autorizou, ela vai ministrar a palavra e Deus vai usar tremendamente a vida dela. Ela não precisa ser pastor para isso. Muitos falham nesse processo e acabam ficando reféns dos grupos, ou seja, grupos que se levantam para governar a igreja. São muito conhecidos, chamados muitas vezes de donos da igreja. Sabe aquele que quer governar tudo, mandar em tudo, dirigir tudo, e tudo tem que passar pela mão dele, pelo aval dele. Então, são os donos da igreja. E é claro que se a gente quer trabalhar em unidade, se o propósito é o mesmo, ninguém é dono da igreja. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, porque o rebanho é dele. Agora, a direção da igreja está nas mãos do líder, porque é dele que Deus vai requerer o trabalhar na liderança ali. É dele que Deus vai requerer cada situação. E o terceiro e último ponto. O objetivo da liderança é equipar os cristãos. Equipar os cristãos. O povo de Deus é um rebanho, como ovelhas, né? Que precisa ser orientada, dirigida, acompanhado, para ele poder caminhar. E para isso, o líder precisa estar perto. Não há pastoreio à distância, e muito menos transferindo a missão para outro, terciarizando essa missão. Às vezes, eu costumo ser até um pouco meio que pegajosa, porque eu vivo chamando um, chamando o outro. Cadê você? Não te vi na live. Tudo bem? Onde vocês estão? Então, assim, hoje eu passo o dia assim pensando, faz dias que eu não falo com tal pessoa. Aí eu já vou atrás. E aí a pessoa dá risada, não, tá tudo bem, mas cadê você? Que você tá sumida. Então, nós precisamos saber como estão as ovelhas. Eu digo assim, o pastor, ele precisa saber como está a ovelha. Se ela está enferma, se ela está com alguma dificuldade, por que do distanciamento? O que é que está acontecendo?
Quanto maior o rebanho, maior a equipe para cuidar desse rebanho. Por quê? Porque o pastor sozinho, conforme a igreja começa a crescer, ele precisa sempre ir levantando outros líderes para apoiar esse trabalho, essa equipe pastoral, para auxiliar. E esses mesmos pastores que vão sendo levantados precisam também estar debaixo da liderança do pastor principal. Então, se necessário, outros pastores, se Deus dirigir para levantar outros pastores, conforme a igreja vai crescendo, mas esses pastores também estão debaixo da liderança do pastor titular. Por quê? Porque senão corre o risco de começar a separar, a ficar igrejinhas dentro da igreja. Aí cada grupinho trabalhando separado com um líder. E aí o que acontece? Ficam se distanciando, a igreja vai se distanciando e vai dividindo ao invés de multiplicar o rebanho. E o propósito é o mesmo, é cuidar das vidas. E quando começa a separar os grupinhos, a dividir, começa a ficar subnutrido, ou seja, as pessoas começam a se distanciar, a se fragilizar, quando se afastam da liderança. Cabe aos pastores da igreja, sob a liderança do pastor titular, trabalhar em harmonia e aliança para a consecução dos objetivos traçados. Todos juntos traçamos um objetivo, traçamos juntos um propósito, mas vamos trabalhar envolvendo todos ali debaixo da liderança. E mais uma vez, insistimos, não basta boa intenção. É necessário paciência para formar uma equipe, diálogo para corrigir e implementar mudanças e coragem para tomar atitudes. E, principalmente, atitude de correção da rota ou execução de mudança. Às vezes nós estamos numa rota e percebemos que a rota não está bem, que não é naquela direção exatamente, que a gente saiu um pouquinho da direção, precisamos voltar. Então, o que é importante? O pastor sinaliza, vamos retomar a rota, vamos retomar os comportamentos, as práticas. Às vezes a gente pensa que está 100% certo e não está. Então, a gente vai amadurecendo essas ideias. A maior habilidade de um líder se verá na sua equipe de trabalho. Depois desse alinhamento entre o pastor e membros da liderança local, resta a tarefa de equipar o povo de Deus para o ministério. Então, essa equipe de liderança vai sendo levantada e vai sendo trabalhada para atuar no ministério. É claro que muitas vezes você quer que a pessoa ajude no ministério, que ela venha com seus talentos e ela quer continuar sentada no banco da igreja, porque desgasta, porque eu não tenho tempo, porque é cansativo. Mas nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para ficarmos sentados num banco de igreja. Aqui, mais uma vez, percebe-se que o caráter do trabalho pastoral é muito importante. Além de pregar, é preciso ter habilidade para ensinar e aplicar as verdades bíblicas. A tarefa de ensinar a igreja é fundamental para a sustentação da obra. Com certeza, ao longo do tempo, as pessoas vão aprendendo e vão aplicando isso nas suas vidas. Uma igreja que negligencia o papel de da educação, fatalmente acabará vivendo de eventos. Sabe aquela igreja que só quer fazer eventos? Que só se alegra quando tem festas, mas que na hora de chamar para uma vigília, na hora de orar, levanta sua voz para orar, não abre a boca. Então, nós não podemos viver somente de eventos. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ser sustentados pela palavra de Deus. Como é que você tem vivido esse tempo, esses 5 meses de quarentena?
Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? É através de uma educação consistente, constante, que o povo de Deus cresce em qualidade e quantidade. Então, é preciso que haja educação consistente, ou seja, a palavra de Deus seja ministrada ali. Precisamos avaliar o crescimento da obra de Deus em 3 dimensões: numérica, devocional e fidelidade. Então, crescimento de forma numérica, com certeza, devocional, os compromissos de cada um com Deus, com o estudo da palavra e a fidelidade de cada um na obra de Deus. Você tem sido fiel na casa do Senhor? Você tem feito a sua parte? Já estamos concluindo agora. Nem menos e nem mais. Nem mais, nem fazendo além e nem fazendo menos, deixando a desejar. Mas precisamos fazer exatamente aquilo pelo qual o Senhor nos plantou ali naquele lugar para fazer. Por quê? Porque o Senhor vai requerer de nós uma tarefa que Ele designou a nós. Não é outro que deve fazer. E para concluir, falar é fácil. Liderança requer habilidades de comunicação, delegação e motivação. Eu preciso saber comunicar, delegar e motivar. Não por acaso, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Tenha certeza disso, meus queridos. O Senhor cumpre tudo aquilo que ele promete. Outro fator importante, fundamental, é que o Senhor coopera conosco quando fazemos a sua vontade. Essa é a diferença. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele coopera conosco. Ele nos conduz. Ele nos abençoa. Ele provém. Ele supre a nossa necessidade. Deus é uma obra de cooperação. Começa com Deus, passa pela liderança e se realiza através do povo de Deus. Então, olha a cooperação, ela vem de Deus para o líder, para o povo de Deus, conduzida sempre por Deus. A palavra final é dele, a palavra principal é dele, resultando aí em salvação e edificação de vidas. Amém? Que possamos estar focados nesse propósito, de deixar o Senhor cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Com certeza. Essa palavra é uma palavra que precisa nos incomodar. Eu não sei qual é o chamado que você tem, quais os talentos que o Senhor te concedeu, mas o que é importante neste momento? Que você consiga identificar isso dentro da igreja, que você consiga perceber por que o Senhor te plantou ali. Com que propósito? Qual é o objetivo dele? Lembrando, inclusive, dos dons, dos 5, né? Dos chamados de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Onde é que você tem um chamado? Você se identifica em que missão dentro da casa do Senhor? É importante demais podemos saber qual é a missão que o Senhor tem para nós. Amém? Nós vamos neste momento orar, agradecer ao Senhor e pedindo que o Senhor cuide de nós, que o Senhor guarde as nossas vidas. E o que é mais importante? Nós vamos agradecer a Deus pelo trabalhar dele, pelo moldar de Deus nas nossas vidas em todo o tempo. Baixa um pouquinho, por favor. Baixa um pouquinho. Nós vamos orar
pela família da pastora Rosa, que partiu hoje no Senhor. Que Deus esteja confortando os corações, especialmente da sua irmã, de todos os seus familiares, daqueles que estiveram perto, que cuidou da igreja, dos irmãos ali da igreja, das ovelhas ali desse rebanho. Que o Senhor esteja confortando os corações. Orar também pela Helena. A Helena terminou a sessão de quimioterapia, aquela bebê de 2 anos, está uma bênção. Agora vai fazer exames para ver como está, depois de todas as químios. Pela Ana, que também é uma senhora que está fazendo tratamento, que já apresenta melhoras, glória a Deus por isso. Pela Neide, para que Deus continue trabalhando no relacionamento dela com o esposo, abençoando a casa dela. Pelo Daniel, que Deus também esteja trabalhando na vida dele, da sua esposa, de filhos. Pelo Milton, para que Deus também esteja cuidando. José Demércio, no processo de recuperação, que Deus esteja sustentando ele, renovando as forças, trazendo restauração completa. Madalena também. Mônica, o Fausto, que Deus esteja também alcançando, tomando a sua vida e restaurando o seu interior. A Silvana, o Oscar. E temos ainda algumas pessoas no Covid. A Olímpia, o Josiano, o Geraldo, o Alessandro, a Vanessa, e também o filhinho do Alessandro, agora de 6 anos, está com Covid também. Nós ficamos sabendo hoje, o Arthur, que ele está com Covid também, assim como o sogro do Alessandro, que também apresenta Covid, é Francisco. Então, que nós possamos estar orando também, porque eles tiveram um diagnóstico hoje, o filhinho do Alessandro de 6 anos, e o sogro dele, Francisco. A Eliane, o William, Mateus e Kelly. Então, essa lista é de Covid. E que Deus, em nome de Jesus, esteja ali visitando a cada um neste momento. Oremos por cada vida. Deus amado e poderoso, te damos graças, ó Pai amado, por cada vida, Senhor. Queremos, neste momento, colocar diante do Senhor a cada um dessa lista de pedidos. Pedir, Espírito Santo de Deus, visita essas vidas agora. Põe a tua mão sobre eles. Alcança, Senhor, com a unção de cura. Derrama cura sobre as suas vidas, sobre essa lista de pessoas do Covid, sobre essas demais pessoas com síndrome do pânico, com câncer, em tratamentos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar essas vidas agora, que a misericórdia do Senhor possa alcançar, tocar, libertar, salvar a cada um, em nome de Jesus, meu Deus. Visita cada uma dessas vidas. Visita também os profissionais da saúde que têm atuado junto no tratamento, no cuidado dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Espírito Santo de Deus é aquele que conduz as nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor venha em nome de Jesus, anulando toda a força desse vírus sobre a nossa nação. Ó Deus, que as pessoas possam se estabilizar, que esse vírus possa cair por terra em nome de Jesus, toda a força dele, toda a ação dele, em nome de Jesus, Pai. Prepara também aqueles que estão envolvidos no estudo da vacina, e que, em nome de Jesus, a vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um. Abençoa também aqueles que estão conosco nesta live, esta noite. Visita os corações de cada um, dos pais aos filhos. Traz paz aos lares, saúde, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do teu Espírito repouse sobre o lar de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. O Senhor Jesus abençoe e guarde você e a sua casa. Que você tenha uma noite abençoada, para a honra e glória do Senhor. Você que está aqui conosco, a irmã Laide, Elvira, Madalena Morim, Maria Eduarda, netinha da vovó, está aqui junto também. Irmã Helena, saudade de você, viu, minha amada? Senti sua falta. Daniel Dandão conosco, também, bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Irmã Amélia, ô querida, Deus abençoe a sua vida. Irmã Rita também, Deus abençoe.
Neuza Valim também, saudade de você, viu, minha querida? Deus abençoe. Lenira, minha prima, Deus abençoe, querida. Saudades também. Pastora Saide, lá de Manaus, conosco. Deus abençoe a sua vida. Ângela Valonga também. Ô, minha amada, que bom ter você aqui conosco, viu? Deus abençoe a sua vida. Aí, a pastora Amélia também aqui conosco, de Maceió. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não saudei. Eu já saudei. Glória a Deus. Soraya também conosco, graças a Deus. Irmã Ana também aqui conosco. Bem-vinda também, minha amada. Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos. Nós nos vemos em nome de Jesus no próximo domingo, às 18 horas, com uma palavra abençoada. Temos a preletora especial aqui conosco nesse domingo, a irmã Eli. É uma pessoa muito querida que já ministrou várias vezes na nossa igreja, um canal do Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai usar tremendamente a vida dela para a honra e glória do seu nome. O Senhor abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.